que foi mais parecido com uma experiência de cunho religioso foi a experiência do grupo Rama nos anos 70, né? O Sixto Paz Wells, o Carlos Paz Wells, que eles realmente faziam grupos de... Aí eles tiveram quase uma religião, uma UFO-religião, porque eles faziam vivências em grupo no mato, e as pessoas se incorporavam, falavam umas com as outras. Você participou desse grupo na época, não? Não, eu conheço membros, ainda existe em Minas, ainda existe a Cris Cavalieri, pessoas que trabalham nessa linha desse grupo espiritualista ufológico. Mas eu não quis formar ao meu redor grupos de vigília ufológica coletiva, porque eu acho que, por exemplo, que cada um devia seguir seu caminho. Então, cada um deve fazer sua vigília em grupos muito restritos de 2, 3 pessoas, que elas tenham tido já seu avistamento, sua afinidade, e vão obter seus resultados. Então, por exemplo, alguma pessoa do Rio Grande do Sul me escreve: olha, nós fizemos uma vigília, eu e minha namorada, a gente viu uma nave passar, blá, 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 que beleza, estamos no caminho certo, continua assim. Mas eu não formei, pelo menos ainda, eu não pretendo, eu acho, formar uma religião em volta disso, uma seita disso, de pegar as pessoas e falar assim: olha, vamos nós 40 pessoas numa fazenda fazer isso. Porque realmente eu não acredito que uma nave, um extraterrestre, vá dar contato para 40 pessoas num grupo heterogêneo. O professor Laércio Fonseca, que é um grande espiritualista brasileiro também, trabalha com ufologia, ele falou que uma vez ele organizou uma vigília em Limeira com 40 pessoas, aí a nave deu de aparecer. Apareceu o disco voador. 37 pessoas correram, ficaram 3. Quer dizer, se você for realmente selecionar quem está pronto para ver um disco voador, para ver um ET, segundo os extraterrestres eles mesmos, são 5%. Então de 40, 2 ou 3 vão ter a coragem de sentar ali e falar: desce, desce que eu quero ver. Né? Existe um grupo que se reúne informalmente, mediado hoje em dia principalmente pela internet. Fala desses canais de mediação. Facebook, você tem um blog também, parece que não tem sido utilizado. Não, eu conversando com os reptilianos está desatualizado, porque eu percebi que a Facebook é muito mais dinâmica para isso que eu faço, entendeu? Vamos dizer, a minha comunidade virtual, porque como eu não consigo, como eu não tenho, eu não sou um mestre espiritual que vai voar para o Acre, para Roraima, para o Rio Grande do Sul toda semana, eu só posso conversar com as pessoas que estão espalhadas em vários lugares por inbox. Então eu uso o inbox como minha forma de aconselhamento. Falo: olha, você viu um ser, tal, você viu não sei o que, você tem certeza, tal, explica melhor, eu vou contando. Às vezes eu sei que a pessoa está inventando, tá? Às vezes tá com graça, tem gente que tenta dar trote, entendeu? Então, por exemplo, eu vou sacando como é que a pessoa está falando. Quando eu sinto que tem uma certa seriedade, eu falo assim: olha, você já teve isso antes, tal. Eu vou conversando com o indivíduo, né, e dando aconselhamento. Só isso. Não cobro por isso, não tenho uma igreja disso, não aceito donativo para isso, entendeu? Então é uma coisa totalmente, eu não sei, embora seja uma coisa espiritualista, eu não sei se isso poderia ser dito como formação de uma religião, né? Eu penso que a formação de uma religião passa pela criação de um espaço de congregação física. Então não formou uma religião. Talvez um rito iniciático, algo como uma gnose, uma descoberta. Então você orienta essas pessoas na descoberta desse eu que está camuflado sob a forma humana, seria isso? Ou mesmo os que não têm... Oi? Pois não. Ou mesmo os que não têm contato nenhum com... Os que não são reencarnação de ET, que são muitos, sim. Mas que querem ver naves, ver coisas assim, eu explico: olha, funciona assim, você não deve apontar a câmera fotográfica para a nave, porque ela vai fugir, você não deve comer carne no dia, porque a sua aura fica pesada, você não deve... Esse tipo de orientação, explicação, orientação sobre como fazer uma boa vigília ufológica na minha cabeça, né? Então, por exemplo, às vezes garotas novos aí de 18 anos, 19 anos falam assim: eu peguei meu amigo, a gente foi numa fazenda,
fez isso daí, falou assim, você acha que eu devo, você acha que tem problema comer mortadela? Eu falo, não, olha, se abstenha de álcool e carne no dia, vá sóbrio, né? É só no dia? A alimentação ideal? Eu sou vegetariano há mais de 27 anos, mas... Fala um pouquinho sobre essa restrição alimentar, o que seria bom para a liberação dessa canalização, para a liberação para um melhor contato com essas entidades? O que seria? Eu parto do princípio, eu tenho uma influência muito grande do Laércio Fonseca. Ele falava que os extraterrestres são muito exigentes. Então eu parto desse princípio, eles são exigentes em uma conduta, entendeu? Não adianta você chegar lá e falar assim, me contata porque eu estou aqui, entendeu? Tem que existir um certo mérito para isso acontecer, porque eles não têm tempo a perder, eles podem passar pelas cidades em modo de invisibilidade e não contatar ninguém. Eles não dependem do ser humano para absolutamente nada e só vão fazer isso se o desejarem. Então, por exemplo, para as pessoas que querem, eu sempre falo, como eu fui por muitos anos membro de uma casa budista, a Casa de Dharma, e na Holanda, quando eu morei, também frequentei um templo budista, Hinayanista, Theravadin, né? Então, eu carrego muito da ideia hindu budista de purificação. Então, para mim, é vegetarianismo, castidade, pelo menos no dia, vegetarianismo sempre, a meditação, o conteúdo mental, tem que estar puro para você contatar alguma coisa de cunho elevado. Então, se você pensar que o extraterrestre é um ser de uma inteligência superior, um ser telepata, e principalmente pelo extraterrestre ser um ser telepata, ele ouve a porcaria que você está pensando. Entendeu? Então se você vai com uma mente muito suja, e também eles enxergam aura, e você está com a aura repleta da carne, do abate dos animais, do karma ruim que isso traz, você dificilmente vai ser atraente para esses seres. Embora, quando eles acham que eles têm que pegar alguém, eles pegam e acabou. Isso nas vigílias, isso na hipnose? Isso nas vigílias. A hipnose, quem faz a hipnose não sou eu não sou hipnoterapeuta, eu sou cliente se submete de uma pessoa que ela é especialista. Quando eu tenho uma história legal, eu falo assim, olha, eu fui visitado ontem, eu vi uma cena tal, vamos fazer uma hipnose, entendeu? Eu pago essa hipnose, vamos fazer essa hipnose para ver o que resgatar. Ver que sai, vamos abrir mais, resgatar entendeu? Alguma tirar coisa detalhes. Que não tenha... que você não se lembre de um sonho, isso. De uma experiência dessa espécie, onírica ou de outra espécie. Isso. Porque é como se, por exemplo, se você, que nem hipnose para fins policiais, né? Hipnotizar para lembrar, para o cara lembrar a placa do carro, lembrar que roupa a pessoa estava usando, para tentar liberar memórias, basicamente. E nesse sentido, a prescrição ou restrição de certos alimentos também ajuda. Essa purificação, ou não? Ela nunca falou para mim. A Cássia Mas só o que fala você percebe? A Cássia só falou para mim que a pessoa não pode estar, para fazer uma hipnose, não pode estar sob efeito de sedativos ou drogas ou alcoolizada, porque a hipnose não pega. Agora, a hipnoterapeuta tem as regras dela para hipnotizar, né? Ela nunca falou para mim, eu simplesmente cheguei lá, normal, entendeu? Eu já sou vegetariano mesmo, mas ela nunca falou para alguém, seja vegetariano para ser hipnotizado, não existe isso. O que eu quero dizer é que para propiciar o encontro teu com uma nave, com um ET, você teria que tentar se purificar, algumas regras ascéticas leves, né? Evitar de comer carne, evitar de se embriagar, evitar mais ou menos o que os budistas fazem, o que os kardecistas fazem, porque eu tenho uma puxada para essa linha mais oriental. Porque na verdade o kardecismo tem muito de oriental, né? Você tem o karma e tem a reencarnação, o indo-budismo, né? Influencia profundamente o kardecismo. Né? Embora eles digam que eles são os cristãos primitivos e tal, né?
Mas assim, essa é uma grande discussão, se os cristãos primitivos acreditavam em reencarnação ou não. Isso aí é mais para você responder. Eu só sei que o hinduísmo, que é o tronco oriental de religião, vê karma e reencarnação como a base do entendimento das coisas. Né? E nessa doutrinação, vamos dizer, uma doutrinação que parte de uma ajuda, desse caminho que você prepara para essas pessoas que estão com dúvidas sobre as experiências, sobre o que elas veem, sobre esses contatos que elas acreditam que os ETs estão querendo travar com elas. Essa doutrinação meio que não intencional, ela se dá pelo conteúdo que você tem. Uhum. Você falou sobre o budismo, você faz uma referência no seu livro também a alguns autores, ou pelo menos um autor do ocultismo. Fala um pouquinho sobre isso. Se, por exemplo, chega uma pessoa te escreve falando assim, olha, eu quero aprender mais sobre os ETs, sobre os OVNIs, sobre as civilizações extraterrestres, sobre a confederação estelar, o que você sugere? É literatura ocultista, mas nem tudo. Né? Não, Tem um autor que parece que é o seu preferido, que parece que ele faz alguma menção a uma criatura eu cito no meu livro o Aleister Crowley porque ele tinha uma entidade que chamava Lam. Né? Então, era um ET? Era aparentemente um Grey, e isso foi em 1917. Ele não reconhece isso? Não, ele era um ocultista, né? Considerado um mago negro, na verdade, né? Um satanista, na verdade. Satanista. Mas como aconteceu? Que ele foi visitado por um Grey, né? E tem a meditação de Lam, que era um ser com uma cabeça de ovo, e aquele ovo era o ovo cósmico que te levava para os outros mundos. Entendeu? Então eu considero isso pré-ufológico. Porque a gente pode dizer que a ufologia começa em 49 com Roswell, né? O disco voador cai e tudo mais. Agora, existem casos, por exemplo, que nem o Vicente Lucindo, de 1939, né? Existem casos, mesmo algumas pessoas falam de Tunguska, que, por exemplo, são pré-ufologia, ou seja, por exemplo, são cenas de ufologia antes que essa coisa tivesse esse nome, né? Então a gente pode dizer assim, o Aleister Crowley era um contactee, né? No meio de todos aqueles seres que ele evocou, todas aquelas entidades egípcias e tudo mais, e depois toda aquela coisa, no meio daquilo ali entrou o ET na história, né? O ET usou ele como um canal de comunicação, né? Fora ele... Fora ele não existe no ocultismo. Budismo ajuda, talvez, kardecismo... Hoje em dia no kardecismo cada vez mais se aceita a ufologia. O budismo sempre aceitou a existência da vida extraterrestre. O budismo tem uma relação engraçada, o budismo é uma religião muito antiga, né? Então o budismo sempre aceitou a existência de extraterrestres, porque ele fala assim, saudações aos Budas nas 10 direções em todos os mundos. Quer dizer, Budas como líderes espirituais. Né? Não só o Buda Shakyamuni, mas o Buda, por exemplo, nos outros planetas do universo e nos outros universos. Então, por exemplo, é normal na cultura indiana e budista acreditar que existem muitos mundos habitados. Nunca se achou que a Terra era o único mundo habitado e que o homem era a imagem e semelhança de Deus. O oriental nunca pensou assim, né? Então é fácil para eles aceitar. O Dalai Lama, eu ainda estou procurando, eu não consegui encontrar aonde que ele menciona, até que ele fala sobre a vida extraterrestre, que ele fala assim, um dia será pública a existência dos ETs. Ele fala alguma coisa mais ou menos assim. E nesse dia nós teremos novos tipos de problemas que nós não tínhamos antes. Quer dizer, a dificuldade de lidar com os ETs. Né? Então, assim, isso nunca foi assim, um grande susto. Dizem que o Papa Francisco agora admitiu, né? Tem um rumor de que ele falou que existia o planeta irmão e tudo mais da Terra, que mais ou menos já se sabia que existia vida nos outros mundos. Então, por exemplo, mas assim, efetivamente, contato com entidades extraterrestres, né, ainda não é habitual no budismo.
entendeu? Até porque o budismo não trabalha com incorporação, exceto o tibetano, que tem os... né? Mas não se incorpora extraterrestres, né? A gente não deve misturar as coisas, né? A literatura seria alguma coisa que você escreveu, alguma coisa que outros reptilianos ou não escreveram. Você quer dizer uma recomendação de literatura? Uma doutrinação, mesmo que não seja uma doutrinação oficial, não é? Que são as indicações. A sua construção desse conhecimento que você teve passado, que acaba fazendo uma reverberação com a sua experiência e te ajudando a entendê-la. Então, vem de todos esses autores, vem de toda essa literatura. Parece que é alguma coisa também relacionada ao que você chama de ufologia histórica. Ufoarqueologia. Ufoarqueologia. Aí tá. Bom, aí tem os livros de estudo, né? Por exemplo, o Zecharia Sitchin, o 12º Planeta, a mitologia suméria, o Daniken, que é o pai de todos, né? Depois existem os grandes ufólogos, existe o David Jacobs, existe a Barbara Lamb, o Johnny Mack, né? Existem todos esses autores, dá para fazer uma amálgama, né? Minha influência pelo Laís Fonseca, que ele traz uma visão mais positiva, menos paranoica do que os autores americanos. O David Jacobs era muito pessimista, né? Então, eu gosto muito da linha dele. Então, por exemplo, é uma amálgama de estudos, né? Onde eu chego nas minhas conclusões que eu falo nos meus programas. Agora, não existe uma bíblia ufológica. Você fala assim, olha, esse aqui é o nosso livro sagrado, você estuda. Sim. Isso não chegamos a Cada um isso. segue mais ou menos a sua direção. Cada um segue a sua direção. Tem informalidade, e dentro dessa mediação da internet, dessa mediação desse novo meio, né, que surge há algumas décadas e que me parece que está ajudando você, né, porque você fala com pessoas do mundo todo. A informação. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, olha, eu não concordo, você reptiliano é mal mesmo, come criancinha, a Rainha Elizabeth come criancinha, o David Icke tá certo. Ele fala, então tá bom, eu não tenho como provar a favor nem em contrário, entendeu? Então, assim, por exemplo, nesse sentido, a influência do Aleister Crowley de que deveria existir uma religião para cada pessoa, porque cada um tem sua interpretação da verdade, de que não existe uma verdade absoluta, de que não existe uma religião organizada que realmente represente o espírito. Então, por exemplo, o cara fala assim, eu tenho certeza que reptiliano é lindo, eu tenho certeza que reptiliano é cruel, eu tenho certeza que reptiliano não existe. Existe ET, mas não existe reptiliano, não existe ET, existe reptiliano, existe Grey, não existe... Reptiliano é um tipo de Grey é um tipo de reptiliano. Reptiliano é o descendente do dinossauro, ele nasceu na Terra. Tem zilhões de interpretações, né? E eu nunca me pus na posição de censor. Eu falo assim, esta eu não gosto, entendeu? Por exemplo, tem o Lacerta, né? O dossiê Lacerta, que fala que o reptiliano é um descendente do Velociraptor, do dinossauro, né, que sobreviveu. Eu falo assim, eu não endosso, né? Eu não endosso. Eu falo assim, mas se você quer acreditar nisso, acredite, entendeu? Quer dizer, porque eu não me ponho na posição de um mestre de ufologia a ser seguido, né? Então, por exemplo, você, para se pertencer à minha casa, você teria que seguir certos dogmas. Então eu não sei em que sentido eu me encaixo numa religião, o fundador de uma religião, de jeito nenhum. Pois não. Mas as pessoas que te seguem, via de regra, mais ou menos compartilham das suas opiniões. São seguidores ouvintes, né? Seguidores ouvintes. Às vezes não, tem gente que concorda com algumas coisas, não concorda com outras. Mesmo né? assim te segue. São os ouvintes. Pode ser que tem pessoas, existem pessoas que seguem a mim e seguem autores que falam o contrário do que eu falo e que até não gostam de mim pessoalmente. E há seguidores mais próximos? Tem. Que poderíamos falar, claro. chamar assim, vai? Me desculpe se de repente eu exagerar nas minhas colocações, mas como se fossem discípulos, há seguidores? Tem aqueles 15 e 20. Os 15 e 20? Tem aqueles 15 e 20 para os quais eu estou sempre disponível, né?
Tem aquelas 15, 20 pessoas que têm o meu telefone, que sabem, entendeu? Que são da minha total confiança. Né? Aquele círculo mais interno que realmente me traz alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, ou são pessoas que fazem vigília comigo, ou são pessoas que recebem mensagens de ET interessantes e conversam. Meu ET falou isso e aquilo para falar para você. Entendeu? São pessoas que, vamos dizer, já são amigos. Desses 3 mil e tanto, tem 20, eu não sei dizer 15 a 30, entendeu? Que tem a carta branca, entendeu? Outros eu trato mais como ouvintes. Eu falo assim, ó, o que você quer saber, o que eu posso te ajudar, entendeu? Tem gente que, inclusive, me adiciona como amigo, depois começa a me insultar, entendeu? Isso também acontece. Fala assim, olha, eu só te adicionei para dizer que você é um... Entendeu? Eu falo, tá bom. Aí eu te bloqueio também. Então, a pessoa começa a ficar provocativa, ofensiva, entendeu? Ou começa a fazer perguntas que eu sei que é para levar para outras pessoas, entendeu? Perguntas, vamos dizer, capciosas. Eu também falo assim, olha, desculpa, mas eu sei que você tem más intenções e eu vou te bloquear. Se você desencarnasse hoje, que eu acho que é um desejo, não uma fixação, mas um desejo, como acontece com os espiritualistas, de alcançar a luz. A sua luz seria voltar para o seu planeta e lá seguir esse ciclo, mas lá, como reptiliano. Ser devolvido. Não é? De reptiliano, de existência reptiliana. Quando você desencarnar, alguém oficialmente assume o seu lugar aqui, dentre os seus discípulos, ou isso independe de você? Não, eu não tenho discípulos no sentido de alguém que vá tocar isso, entendeu? O que eu tinha para dizer, eu disse no livro, disse nos vídeos. A escolha não é sua. Não. A escolha seria dos próprios ETs. Vão existir outros que têm contato, assim como existe no cenário internacional, assim como existem grandes contactees, né? Mas o seu grupo se dispersaria então, ou não? Eu não tenho um grupo. Eu não tenho Eles grupo. procurariam um outro guru? Eu não me considero um guru. Agora peguei muito forte. Se fosse, eu acho que para você ser um guru, você tem que ter um ashram. Então, assim, eu teria que ter um centro espiritualista. Pois não. Né? E receber as pessoas, porque elas já não vêm a mim. Quer dizer, se eu morrer hoje. Então a tendência seria uma dispersão. Se eu morrer hoje, acaba o meu programa. Acabou. Simplesmente acaba o meu programa e as pessoas vão procurar os autores. Ou elas teriam independência, porque já receberam a sua orientação, ou procurariam uma outra pessoa com quem eu não quero tivesse ninguém na minha cola, assim, por exemplo, falando assim, olha, morreu o mestre, né? Porque, por exemplo, eu não posso dar contato ET a ninguém. É o ET que escolhe o indivíduo, e o indivíduo tem sintomas de que está sendo contatado e orienta, olha, fique calmo, você realmente foi abduzido, isso aí realmente aconteceu, não precisa ficar em pânico, você não vai morrer. Eu vi uma luz no meu quarto, não sei o que, não, é assim mesmo, não precisa se assustar, não sei o que, e depois a pessoa, com o tempo, vai se habituando àquilo, depois de 2, 3 meses ela já está natural com aquilo, fala assim, aconteceu de novo, que legal, tá bom, então, entendeu? Agora, eu não sei quem vai fazer isso o dia que eu morrer, alguém vai fazer, ou ninguém vai fazer, né? Eu não posso controlar o futuro, né? Agora, eu sei que, por exemplo, que eu não treinei ninguém para esse papel, entendeu? Eu acho que existem pessoas que são maduras no seu contato, elas ficam de boa. É como tudo na vida, existem pessoas que aceitam bem e pessoas que não aceitam bem uma realidade, por exemplo, uma doença, né? Uma doença incurável, uma doença, entendeu? Então tem pessoas que se revoltam, e tem outras pessoas que aceitam bem, por índole, por formação mental, espiritual, cultural. Então tem aqueles que aceitam bem. Eles falam assim, não, o ET vem, eu gosto, não tem problema. Eles falam assim, ele está me pegando, socorro, não sei o que, me salve, tire isso da minha vida. Entendeu? Então vai ter todo tipo de reação, né? E existem outros, por exemplo, o hipnoterapeuta faz isso,
A Cássia faz isso, outros hipnoterapeutas por aí fazem, né? Processo de conscientização. Aí eles vão ter outra cabeça, vão ensinar outras coisas. Né? Eu deixo aqui meu recado. Né? Pois não, você falou sobre cura, né? Até um tópico que eu queria te perguntar. Existe uma promoção de cura através desses contatos? No seu livro você fala bastante de alguns sintomas que estariam mais relacionados a patologias que me parece que tem uma finalidade, que você até disse que tem uma finalidade, aperfeiçoar. Mas e a cura? Existe algum mecanismo de cura? Eu não curo ninguém, quem cura é o ET, né? Sim, mas existiria então? Existem pessoas que são funciona curadas, isso? existem pessoas que são curadas por ET. Né? Eu tive uma experiência com a minha mãe, ela estava no hospital e aí apareceram na UTI 3 seres que falaram para ela assim, chegou sua hora de ir embora. E ela falou assim, eu queria ver meu filho uma última vez. Eu estava na Europa, né? E aí eles falaram assim, então a gente precisa consertar você, fecha o olho. E aí eles mexeram lá no coração dela, ela sobreviveu. Agora, por exemplo, eu não tenho nada com isso. Entendeu? Eles por algum motivo, ou eles fizeram isso por ela, pelo mérito dela, ou para me poupar de um sofrimento, ou sei lá, ou por um destino, ou para que eu voltasse para cá, não sei. Mas, por exemplo, quando uma pessoa é curada por ET, na sua cidade, no seu estado, lá no Piauí, entendeu? Ela é curada pelo ET porque o ET achou que aquela pessoa merece, não porque eu pedi. Eu não tenho poder de intercessão. Tá? Agora, sintomas que você mencionou são sintomas de abdução. Existem certos sintomas de abdução, perturbações psicológicas e físicas que podem indicar que a pessoa está sendo levada pela nave, porque isso causa um certo dano, um certo trauma. Então é insônia, acordar 3 horas da manhã toda a noite, desenvolvimento de certas fobias estranhas. Você fala de pústulas, de alguma coisa... Pústulas, podem acontecer algumas alergias, vômitos, pode acontecer de você ver um escovador desenvolver uma diarreia, uma febre, entendeu? Então existe uma série de sintomas assim, de males, né, associados à presença do ET, que de alguma forma perturbam o organismo biológico. Tá? Isso não tem nada a ver com a questão da cura. Tá? Isso pode ter a ver, talvez, com um estado, às vezes que a gente pode dizer que eles colocam algum tipo de medicação ou modificação biológica preparatória para o encontro a nível imunológico, a nível energético. Tá? Aí são os mistérios da tecnologia deles que eu não... Eu só sei que eu sou reencarnação reptiliana. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que é a cura do câncer segundo... Eu falo, não moro lá. Né? Agora, alguém já te escreveu pedindo assim que você desse algumas dicas de como essa pessoa poderia ser curada de um mal? O tempo todo. E o que você faz nesse caso? Porque existem essas viagens astrais, esse estado de Bruma, parece que é isso, Uhum. em que as pessoas entram em câmaras, entram em dimensões preparadas pelos ETs, alguns compartimentos de naves. Isso. É isso? Uhum. E você dá alguma dica dessa ou não? Não, porque eu não Aí é tenho uma escolha dos ETs. O ET cura quem ele quer. eu não tenho a menor condição de isso. analisar o mérito e a possibilidade de cura de alguém. Aí já existe um afastamento do kardecismo, aquele negócio dos passes. Quando Não, eu não o dou ET, passe, né? o ET, então, vamos dizer assim, incorpora-se, ou quando o ET se manifesta, ele não necessariamente vai curar ninguém. Uma vez ou duas eu incorporei entidades extraterrestres para pessoas do meu círculo próximo e botei a mão na cabeça e fiz aquilo mais ou menos que os pastores fazem de exorcismo e tal. Fiz isso algumas vezes, mas em condições muito especiais e muito íntimo, não como faria um curador espírita, um Dr. Fritz. E como foi isso? E qual foi o resultado? Foi ótimo. Era uma moça
ela dizia que tinha perdido o contato, que o ET tinha abandonado ela. Eu falei assim, você quer de volta? E aí ela falou assim, eu quero muito. Aí eu